Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia é um livro de promessas, e não uma promessas quaisquer. Foram promessas feitas pelo nosso Deus. Passarão céus e terra, disse Jesus, mas tudo que Deus prometeu, cumprirás. Temos que crer nessas verdades. Jesus disse hoje uma delas: se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá, terá a vida eterna. Mas não o que é isso? Guardar é no sentido de crer e praticar. Não é guardar como a gente guarda, porque muita gente tem a Bíblia hoje guardada dentro de casa no sentido literal. Esse aí não tem função nenhuma, mas tem que guardar aqui. Se Deus prometeu, Deus cumprirá. E a Bíblia traz um exemplo na primeira leitura de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão que ele teria um filho e ele seria pai de uma multidão. Levou ele até para fora para olhar para o templo e dizer: olha as estrelas, assim será a tua descendência, será multidões. Só que tinha um detalhe: Sara era estéril. Imagina o que é isso. Só que eram jovens, e quando é jovem há uma esperança de maneira natural se conseguir. Só que foram passando os anos, e aí já não tem mais a possibilidade humana da gravidez, e aí começa a abrir o tempo. Mas diz a palavra de Deus que eles caminhavam sob uma promessa de Deus, que dele sairia um filho e ele seria pai de uma multidão. O que você faria diante de uma situação dessa? Às vezes nós acreditamos até aonde há uma possibilidade humana, mas depois que não tem mais possibilidade humana, meus amados irmãos, aqui que entra verdadeiramente quem crê em Deus. Aonde há possibilidade humana, aqui não há uma novidade. Qualquer pessoa desta vida caminha esperando alguma coisa. Então a nossa esperança não está só no que é possibilidade humana. Vocês lembram aquela passagem quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro? Que Marta, quando Jesus disse, abriu o túmulo, e Marta gritou: Senhor, já faz 4 dias. Porque para os judeus até o 3º dia ainda havia possibilidade de ressuscitar, mas o 4º dia não havia mais possibilidade. Ela disse: Senhor, não tem mais jeito. Jesus olha para ela e disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Isso é fé. É quando não há mais a possibilidade humana, não há mais a esperança humana, e a gente agora se agarra em Deus, na promessa de Deus. Fora isso, é uma fé humana, uma esperança humana, é boa e precisamos dela, porque ela nos move. Mas tem circunstância que nós temos que esperar desta maneira, como Abraão. Abraão foi tão maravilhoso, porque ele deixou pelos séculos futuros uma marca. Um homem ou mulher que crê, um homem ou mulher cheio de esperança, cheio de fé,
ele vai deixando marca na vida de todo mundo. Isso é o testemunho de um cristão. Um pai, uma mãe, ele tem que ser testemunho de esperança. É a maior herança que você pode deixar para os seus, é justamente esta, um testemunho de fé, para que eles vejam que vocês passam por tribulações, mas vocês não afundam, que eles vejam que vocês estão vivendo um momento difícil, mas você está diferente. Esse é o testemunho que irá impactar as pessoas, que irá deixar as pessoas, meu Deus, é verdade, se ele conseguiu, eu posso. É o maior testemunho que a gente pode dar nessa terra, é este, uma esperança maior do que essas possibilidades humanas. E Abraão foi um desses homens que tanto foi conhecido como o pai da fé. Olha na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20 e 21, São Paulo, diante desta fé de Abraão, São Paulo traz esses versículos extraordinários, dizendo isto: Abraão, ante a promessa de Deus, Abraão não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Abraão estava, sabe o quê? Com quase 100 anos, e Sara também com quase 100 anos. Havia uma promessa, não tinha se cumprido ainda, mas o que está dizendo? Que Abraão, ante a promessa de Deus, porque quem prometeu foi Deus, não vacilou, não desconfiou de Deus, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. E aqui vem o segredo, porque Abraão estava plenamente convencido que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Nós temos que estar convencidos. Esse é o problema. A gente não está totalmente convencido que aquilo que Deus disse é verdade. Aquilo que Deus disse, Ele irá cumprir. Nós temos que nos convencer dessa verdade, porque quando nós estamos convencidos, nós vamos convencer os outros. Se não tiver convencido, aí são palavras que o vento leva. A Bíblia diz que Abraão estava convencido. E acontece um milagre. Nasce com essa idade, nasce um filho de Abraão, que é Isaque. E de Isaque nasce Jacó, e de Jacó vai vir depois as 12 tribos, e das 12 tribos vem o nosso Salvador, Jesus Cristo, vem a nossa Mãe do Céu, e vem a salvação para a humanidade inteira, porque um homem resolveu acreditar na promessa de Deus. Não deixe o diabo roubar de vocês estas verdades. Pode estar tudo difícil, como para Abraão. Ele estava diante do impossível, mas Deus prometeu. Ele não estava preso ao problema, nem à idade. Ele não olhou só para ele olhou para uma promessa. Eu repito sempre esta promessa, porque esse é o problema que mais mexe com os pais. Vive sempre aflitozinho, porque falta olhar como Abraão para uma promessa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua família. Isso é uma promessa. Crê que vai salvar. Como e quando? Cabe a Deus. A nós cabe crer e orar. Como irá acontecer isso? Isso já não é nossa parte. Deixa Deus fazer o que cabe a Ele. Nós fazemos a nossa, estamos convencidos. Aqui entra uma diferença da pessoa que é convencida. Ela já entra em esperança, porque ela sabe que aquilo vai acontecer. Quando nós não temos esperança que as coisas irão acontecer, a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente fica desanimado. Sabe por quê? Porque nós não temos mais a certeza. A gente só caminha firme quando a gente está certo, quando a gente está convencido que aquilo irá acontecer. É tanto que fé na Bíblia, Hebreus 11:1, a fé é definida como a certeza. Assim está definido na Bíblia. A fé é uma certeza de se obter aquilo que eu espero. Assim devíamos caminhar, cheio de esperança. Outra coisa, todas as enfermidades, sem exceção, que virão sobre nós, todas elas vão sair. Você crê nisto? Você acredita nisto? Todas serão curadas. Como? Pode ser através de um milagre, pode ser através da medicina que Deus deixou nessa terra, ou pode ser quando a gente partir dessa terra, que ela vai desaparecer, ela vai. E o correto de enfrentar uma enfermidade era dizer: teus dias estão contados. Não viver e não deixar ela destruir, e nem viver em função dela. Está entendendo? Como é que eu posso viver em função daquilo que vai passar?
Nós temos que viver em função daquilo que não passará. E Deus prometeu, Deus cumprirá. Porque o demônio deixa muita gente abatido, desanimado, e muita gente não recebe a glória por causa disso, porque ela vacila, ela duvida que vai acontecer. Nós temos que nos apegar a isso, meus amados irmãos, e levantar cada dia com essa certeza. Cada dia é uma maravilha que Deus permitiu eu me levantar, você se levantar. Se estamos aqui, foi Deus que quis. E Ele disse: olha, filho, filha, está aqui, ó, nesse dia eu tenho grandes coisas para fazer. Eu todo dia me levanto assim, acordo e olho para o céu e diz: o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse dia. E eu vivo com essa esperança, com alegria, porque é verdade. Quanta gente está vacilando se vai para o céu. Isso é uma ofensa a Deus. Ele pagou o preço da minha salvação, da tua salvação. Ele veio a este mundo para isso. Você deve realmente se alegrar com essa esperança. É na esperança que a gente se alegra. É a certeza que isso vai acontecer. O resto não há novidade. Porque problema neste mundo, todo mundo passa. Se eu não tiver diferença como padre, de viver meu sofrimento como qualquer pessoa deste mundo vive, que novidade tem sobre mim? Está entendendo? A novidade é esta, que apesar do sofrimento, apesar das tribulações, uma pessoa que crê, ela vive diferente. Ela não nega a realidade, ela não nega a dificuldade, mas ela vive diferente. Quer ver um aspecto? Quando a pessoa está com algum problema e ela não está convencida interiormente, ela não tem essa fé, ela tende a esse tipo de atitude. Primeiro, ela baixa a cabeça, é um estado de pessoas que vai ficando deprimido. Ela vai perdendo o horizonte, ela olha só para o chão, então ela vai se limitando ao seu olhar, à sua capacidade. As suas palavras começam a ser palavras negativas, começa a ser palavra de desânimo. Então todo o seu ser vai corresponder ao estado que ela está. É diferente quando ela está convencida, quando ela está em fé, ela tem uma atitude, uma postura diferente, porque é próprio do que deve ser aqueles que estão em Cristo Jesus, porque diz São Paulo: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu conheci um padre, meu fundador. Ele teve doenças físicas, emocionais e espirituais. Tomava assim uma mão cheia de remédio, numa cadeira de roda. Eu nunca vi um homem tão transfigurado. Eu nunca vi uma pessoa tão cheia de vida. Eu nunca vi sair tantas palavras de esperança na boca de um homem, numa cadeira de roda, que fazia tratamento emocional. Quando ele ia no médico dele, o médico diz: padre, eu só acredito que o senhor está doente porque eu sou médico, eu sei, entendo disso, mas o senhor está sempre melhor do que eu. Mas estava tão cheio do poder, ele tinha tanta certeza dessas verdades, que ele vivia transfigurado na sua alma. Quantas vezes, eu quando padre mais jovem, eu ia lá quando ele estava um pouquinho doente, até no hospital, eu ia para consolar, para ajudar, eu que saía de lá cheio. Porque assim um homem ou mulher, quando está convencido que Deus vai cumprir, e ele tinha certeza que todas aquelas enfermidades iriam sair dele, ele tinha certeza que o que aguardava era a eternidade, o céu. Ele estava convencido dessas verdades, e ele não deixou sair da sua boca, do seu olhar, da sua atitude, a não ser estas verdades. O mundo está precisando de homens e mulheres cheios de esperança, para que eles não fiquem para trás, para que você seja como Abraão, aquele que passou pelos séculos, e até hoje nós estamos falando de um homem, porque acreditou em Deus, que tem impacto sobre nós, um homem que não duvidou, mas que acreditou. Esse homem passou pela terra levantando outros que precisavam saber disso. Que você seja, que eu seja, que nós sejamos nessa terra também esses homens e essas mulheres desses tempos. Não dê para os outros desânimo, leve uma palavra de esperança, encoraje os seus, sobretudo dentro de casa. Os nossos jovens precisam, eles estão começando na vida, eles não sabem, mas eles têm que ver em nós estampado que o que nós estamos vivendo, o que nós acreditamos não é ilusão, é uma verdade.
que vêm as tribulações, vêm os problemas, mas por causa do poder de Deus que está sobre nós, vivemos acima de tudo isto. Temos motivo para reclamar, mas pela minha fé eu dou glória a Deus, está entendendo? Tenho motivo para me desanimar, mas por causa da minha fé e das promessas eu me levanto dia após dia e grito para todos, grito para mim mesmo: tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Amém. Amém.